Antes de mais, boa tarde. O meu nome é Carolina Carvalho, sou colaboradora da secção pedagógica do NEAP e venho, em nome do Núcleo de Estudantes de Administração Pública da Universidade de Aveiro, agradecer-lhe, antes de mais, por ter aceito o nosso convite e vir aqui hoje falar sobre a sua experiência e também relacionar toda esta sua experiência com os dias de hoje e tudo o que estamos a viver. Para quem nos está a ver, temos connosco Jorge Coutinho, licenciado em Gestão de Empresas e com uma pós-graduação em Sales Management. É hoje especialista em Coaching e Desenvolvimento Humano, fundador da BeCoach e o primeiro coach e trainer oficial de língua portuguesa a integrar a equipa do Life and Business Strategies. Tem um podcast, o Be Legendary Podcast, onde, segundo ele, pessoas normais, únicas e especiais, como todos nós, partilham histórias de superação, de resiliência, motivação e sucesso, tal como hoje o mesmo irá fazer. Escreveu ainda o livro Nono, A Princesa Cor-de-Rosa, um livro sobre a história da sua filha Leonor, mais conhecida publicamente como Nono, que infelizmente faleceu devido a um cancro. Dou então a palavra ao nosso orador, que garante que nos proporcionará um momento de aprendizagem e que não deixará ninguém indiferente à sua história. Obrigado, minha querida. Eu gosto sempre destas introduções porque fazem-nos sentir, uau, isto sou eu. Ok, portanto, muito obrigado pelas palavras e muito obrigado pelo teu convite. Olha, hoje nós podíamos aqui fazer um workshop, podíamos fazer aqui tipo palestra, podíamos fazer algo motivacional, algo inspiracional. Então eu gostava que isto antes de mais fosse uma conversa, ok? Ainda que vá ficar gravado, mas queria que fosse algo que fosse aberto. E eu vou partilhar um ecrã aqui e se calhar a gente começa por aí, mas não precisas de mudar nada aí que eu mudo aqui deste lado. Que tem muito a ver com aquilo que será o tema da nossa conversa hoje, não é? Que é este hashtag que eu utilizo, que é o Be Legendary. E o Be Legendary parece algo pomposo, até porque é em inglês, mas é algo muito, muito simples, não é? E se nós traduzirmos, podemos ler isso que está aí, mas eu resumo isto apenas a uma frase, que é sermos lendários, e ser lendário é, acima de tudo, tu teres a coragem de ser quem tu és, quem tu verdadeiramente és, e teres a coragem de ser feliz. Nós hoje vivemos num mundo, e principalmente na época que nós estamos a viver agora, que é uma época desafiante e é uma época muito conturbada, com esta pandemia que estamos a viver, com este vírus que anda por aí e que no espaço de um ano, ou de menos de um ano ainda, nos alterou a vida e temos que ser, de alguma forma, positivos e ao mesmo tempo temos que ser realistas e olhar e saber que o pior está para vir ainda. Aquilo que nós estamos a viver agora é uma crise de saúde que infelizmente afeta muitas pessoas, afeta empresas, mas a crise pior vai acontecer quando a crise de saúde estiver sanada, porque nessa altura é quando vai surgir ao de cima aquilo que é a crise económica e acima de tudo uma crise social. E tempos como estes trazem sempre duas situações, trazem pessoas que se focam naquilo que não podem controlar, e tu hoje em dia, se olhares para os números de doenças mentais, neste momento elas triplicaram, e eu quando falo em doenças mentais não é pessoas que perderam o juízo, não, eu estou a falar de pessoas que estão com crises de ansiedade, com crises de síndrome do pânico, pessoas que estão com comportamentos depressivos ou inclusive com depressões já, pessoas que estão com burnout e pessoas que estão a viver um clima de terror e de medo com isto tudo que nós temos a acontecer aí. É preciso nós pensarmos numa coisa, nós temos um cérebro, se nós olharmos para o Homo sapiens, que tem cerca de 450 mil anos, mas se nós olharmos antes do Homo sapiens, enquanto éramos hominídeos, aquilo que nós podemos identificar é que temos um cérebro primitivo, e este cérebro primitivo tem um sistema de alerta, tem uma mente, que é aquilo que se chama a mente reptiliana. E esta mente foi criada lá atrás, ainda nós não tínhamos a inteligência emocional que temos hoje, não tínhamos todo este sistema límbico que temos hoje, e foi criada com um propósito, foi criada com o propósito de nos proteger, foi criado com o propósito de garantir a nossa sobrevivência. E ela ainda hoje faz isso. Então ela, para garantir a nossa sobrevivência lá atrás, há muitos anos atrás, e hoje o que ela faz a nossa mente é como se fosse um radar que está sempre à procura daquilo que está errado. Porque o principal propósito dela era, ok, se eu encontrar aquilo que está errado, se eu encontrar aquilo que pode pôr perigo, que pode pôr em causa a minha sobrevivência, eu faço algo para me proteger. Okay? E ela ainda hoje faz isso. Só que
O problema é que a nossa mente lá atrás estava desenhada para fazer isso num sistema. Imagina, nós andávamos pelas florestas, pelos prados, pelas cavernas e por aí vai, e o objetivo que o ser humano tinha nessa altura era caçar e garantir a sua sobrevivência. E quando tu fazes isso, tu estás muito circunscrito àquilo que se passava à tua volta. Então a tua mente procurava o perigo à tua volta. Procurava um animal, procurava um precipício, coisas que estão à tua volta. Sim, ainda hoje fazemos isso, mas E ainda hoje fazemos isso, não é? diferentes. A sociedade Exatamente. evoluiu, os tempos evoluíram, é normal que seja completamente diferente. Exatamente. O problema é que hoje em dia, imagina, é lógico que quando sais à rua, tu chegas a uma rua e vais procurar perigo, ou seja, tu vais olhar e vês se podes atravessar. E isso é essa mente primitiva que está a fazer isso. O problema é que nós hoje em dia temos uma série de perigos que chegam a todos os lados. Não tendo nada contra a CMTV, mas se tu escutares a CMTV desde as 8 da manhã, ou desde o momento em que acordas até o momento que tu vais deitar, tu és bombardeada com informação negativa. Então o que é que está a acontecer à tua mente? A tua mente está a receber constantes estímulos negativos. E ela não foi desenhada para isso, ela não foi desenhada para resolver tanta coisa em simultâneo. E é daí que vem a ansiedade, é daí que vem o pânico. Então, tu hoje tens pessoas que estão extremamente focadas em algo que não controlam. Porque eu não controlo as eleições nos Estados Unidos, eu não controlo a crise económica que está a haver, sei lá, no Brasil, eu não controlo a taxa de mortalidade que está a haver em Itália ou em Espanha. Mas, de alguma forma, aquilo que a mente faz é, se isto está a acontecer ali, pode acontecer aqui. Se isto aconteceu àquele, pode acontecer comigo. Então, tu entras num modo que é o modo de sobrevivência, em que todo o teu sistema fica alerta. Ou seja, é como tu estivesses permanentemente a bombar adrenalina para o teu organismo para estás alerta. E isto leva, lá está, ao burnout, leva à depressão, leva a síndromes de pânico, de ansiedade, que é algo que tu não consegues controlar. Então, hoje, tens estes dois tipos. Tens este tipo de pessoa que se foca naquilo que não controla e tens o tipo de pessoa que se foca naquilo que controla. E eu, ao longo destes próximos 40, 45 minutos, aquilo que eu queria era trazer a consciência que, primeiro, nós nunca vamos conseguir controlar eventos externos. E muitos de nós passamos a vida a tentar controlar eventos externos. Eu não consigo controlar a pandemia, a não ser que eu seja um cientista, seja um médico que esteja a fazer uma investigação. O que eu controlo é o efeito que essa pandemia ou que todo este ruído que está a acontecer agora tem em mim. E como é que eu consigo fazer isso? Controlando o meu foco, ou seja, dizendo não àquilo que não interessa. E, por exemplo, uma das coisas que eu faço, não sugiro, não é uma sugestão, eu não ouço notícias. Okay? Eu sei aquilo que se passa por conversas, vou a um lado e num grupo de amigos estamos a conversar e eu sei que, por exemplo, que no sábado à meia-noite o nosso primeiro-ministro teve uma conferência de imprensa onde trouxe as novas normas. E eu soube isto no dia a seguir. Okay? E não vi mais notícias, não fui, porque o meu principal objetivo é, ok, o que é que eu posso controlar? De que forma é que isto me afeta? Ok, o que é que isto me vai afetar? E então focar-me naquilo que é o meu controle. No meu caso o que é que eu posso fazer relativamente a isso? Na área, especialmente na área em que eu estou, que é a área do coaching, da motivação, do desenvolvimento humano, a única coisa que eu posso fazer é, ok, então, se a minha função é ajudar pessoas, se a minha função é servir pessoas, como é que eu neste clima, como é que eu neste momento eu posso contribuir ainda mais? Então aquilo que eu fiz ao longo destes meses foi fazer mais eventos ao vivo, foi fazer mais palestras ao vivo. Ainda neste sábado vamos ter um evento ao vivo totalmente gratuito. Para quê? Para que eu possa fazer aquilo que eu controlo, que é de alguma forma dar ferramentas às outras pessoas. Infelizmente nós vivemos numa era onde neste momento existe mais abertura para a dor na perspectiva do sofrimento do que a dor na perspectiva do crescimento. Porque aquilo que nós estamos a viver todos, e eu acredito que não exista ninguém que não esteja a passar por um momento menos bom, de alguma forma, seja ele financeiro, porque viu o seu negócio afetado, seja naquilo que é a minha vida social, que eu estou
privado neste momento, de estar com pessoas, de viver aqueles momentos, principalmente, por exemplo, vocês jovens, não é? Eu estava-me a lembrar aqui que eu tens quantos anos? 19. 19. Eu estava-me a lembrar, no outro dia, que eu com 19 anos eu saía à quarta-feira, saía à quinta-feira, saía à sexta-feira, saía ao sábado, quando não saía à terça, não é? Depois acho que também comecei a sair à terça, que era quando havia, salvo erro, as Ladies Nights, acho que era à terça-feira. E eu lembro-me que se eu havia uma quinta-feira, uma sexta-feira que eu não saía, eu começava em casa e ficava tipo nervoso. Epá, esta malta agora está aí. Epá, onde é que eu... Epá, não, vou ter que sair. Então cheguei, às vezes já estava prestes a ir de dormir, só que aquele nervoso, então vou sair. E eu imagino como é que vocês estão, não é? Ou seja, até todo este ruído em termos da faculdade, o que é que será futuro, o que é que... Eu não posso estar com os meus amigos, ou então até sou um bocado mais rebelde e faço umas festas aqui privadas em casa e não sei o quê, mas... Seja como for, são tudo situações que nos trazem ruído e que nos trazem dor, não é? E, curioso, aquilo que nós procuramos enquanto ser humano, e se nós olharmos a história da humanidade, aquilo que o ser humano tem feito ao longo destes anos, não é? Ao longo da sua existência, é crescimento. Então o crescimento é algo normal para o ser humano, é algo normal para nós. E o curioso é que aquilo que nos faz crescer ou aquilo que nos faz sofrer é exatamente a mesma coisa. Nós crescemos ou pela dor ou crescemos pelo amor. Ou seja, são estes dois fatores. Muitas vivências e neste momento de pandemia estamos totalmente condicionados a inúmeras vivências que se não tivéssemos estaríamos a tê-las. Exatamente, ou seja, a pandemia trouxe uma nova realidade, com essa realidade trouxe, como tu disseste agora, e muito bem, trouxe vivências, trouxe experiências, trouxe, se calhar para alguns de nós, mostrou-nos o valor de estar com amigos, de estar com família. As coisas que achávamos que eram básicas. Absolutamente normais, tipo, ok, eu vou ali, eu quero ir ali sair, vou ali beber um copo e vou. Agora neste momento, tipo, não vais, não é? Ou tão simples como ir visitar um familiar que está no concelho onde eu não estou. Quer dizer, coisas que neste momento nós nos vimos privados. E o curioso é que tu tens pessoas que, como tu disseste muito bem, olharam para estas vivências e começaram a valorizar mais alguns aspectos na sua vida, coisas pequenas que se calhar que antes não valorizavam, e tens outro tipo de pessoas que, pelo contrário, estão revoltadas, estão zangadas, estão a não conseguir lidar com o facto de estarem em casa. E depois é curioso que tens aquelas pessoas que durante muito tempo queriam ter tempo e agora tens aquelas pessoas que neste momento têm tempo demasiado. Okay? Então isto tudo mostra-nos que de facto não tem a ver com aquilo que tu vives, não tem a ver com aquilo que tu és, não tem a ver com aquilo que tu tens ou não tens. Tem acima de tudo a ver com as tuas decisões, ok? E eu uso normalmente um slide nas minhas apresentações e uma frase de Viktor Frankl onde ele diz isso mesmo: não somos produto das circunstâncias, somos produto das nossas decisões. E Viktor Frankl, para quem vai ver esta nossa conversa e que não sabe quem é Viktor Frankl foi um psicólogo, foi um médico judeu que durante a Segunda Guerra Mundial esteve aprisionado em Auschwitz, foi um sobrevivente de Auschwitz, e onde ele perdeu toda a sua família. E ele, durante o tempo de Auschwitz, ele observou uma coisa, que todas as pessoas que estavam reféns daquele ambiente e que de alguma forma perdiam a capacidade de se imaginarem fora, perdiam a fé, perdiam a esperança de um dia terem uma vida melhor, que essa posição a nível mental, ou seja, essa mentalidade de falta de fé, de falta de esperança, condicionava diretamente a forma como eles viviam ali em termos de saúde. E ele identificou que ele conseguia quase prever o tempo de vida que determinado recluso, que determinado prisioneiro tinha mediante a mentalidade dele. Então, tanto que ele, quando sai de lá, ele criou uma nova vertente da psicologia, que foi a logoterapia, onde ele trabalhava muito isso, a visão empoderadora, a capacidade de nós criarmos uma visão de futuro. E se calhar, para os teus colegas, para pessoas com a idade que eu tenho 48 anos, e para pessoas ainda, por exemplo, com a idade que os meus pais têm, que estão na casa dos 70, 80 anos,
nunca foi tão importante nós termos esta capacidade de criarmos uma visão sobre aquilo que nós queremos viver, uma visão de futuro, de termos a determinação e de nos agarrarmos àquilo que nós conseguimos fazer, àquilo que nós conseguimos controlar e não àquilo que nos aconteceu. E tu falaste aí num evento que eu vivi, que foi muito falado a nível nacional há 5, 6 anos atrás, que foi a doença da minha filha. Há muitas pessoas que hoje em dia não me conhecem, mas quando me conhecem já conheciam a história que a Nono teve. E aquilo que a Nono trouxe, primeiro para o grande público, foi eventualmente inspirou pessoas e trouxe a consciência a pais e mães que era uma situação que pode acontecer, não é? Nós damos por garantida a nossa saúde. Na altura não era uma situação que era muito falada, hoje em dia é cada vez mais falado e talvez o senhor foi um pioneiro nessa situação, digamos, mas de facto foi algo, na minha opinião, muito falado porque não era um assunto assim mais conturbado, acho eu. Era um assunto tabu, não é? Porque ninguém quer imaginar ou É algo ninguém triste, ninguém quer falar sobre isso. Não é? Ninguém quer imaginar que um dia isso pode acontecer. Só que é assim, nós temos de ter a consciência disto. O ser humano tem um medo incrível da morte, mas é curioso que o ser humano vive a vida inteira como se nunca fosse morrer, não é? Porque se nós tivéssemos, porque depois tens aqui um paradoxo, que é aquela, mas se eu penso todos os dias que vou morrer, eu vivo apavorado. Não é? Aquelas pessoas dizem, não, se eu vou pensar que vou morrer, eu vivo todos os dias apavorado. Não. Eu todos os dias de manhã, há 2, 3 perguntas que eu faço todos os dias a mim. Ou há 2, 3 momentos. Primeiro tenho uma conversa com a Nono, portanto é uma conversa unilateral, não é? Mas tenho uma conversa com ela, dou-lhe os bons dias e falo com ela. E depois eu pergunto-me a mim mesmo, se eu morrer hoje, ou se eu morresse hoje, o que é que eu não iria fazer e o que é que eu iria fazer? E normalmente a resposta é sempre, eu não ia perder tempo com coisas que não têm valor, eu iria pedir desculpa mais rápido, eu iria agradecer mais. Portanto, dá-me a consciência daquilo que eu quero viver no meu dia. E então, voltando aqui àquilo que eu ia iniciar, quando a Nono ficou doente, é lógico, eu próprio, nenhum pai alguma vez pensa, não é? Porque ele não quer imaginar que algum dia que isso pode acontecer com o filho dele ou com a filha dele, não é? E eu próprio, quando a Nono fica doente, eu lembro-me que quando entrei no IPO, que eu nunca tinha estado lá, e quando eu entrei no IPO na ala pediátrica, estava um pai a passar com um bebê ao colo de 6 meses. E eu lembro-me do olhar, lembro-me de cruzar o olhar com esse pai, e ele olha, mas olhar mesmo, não foi tipo olhar, foi olhar olhos nos olhos dele. E lembro-me dele olhar para mim e dele fazer tipo um olhar tipo assim, olha, ok, vamos lá. E é lógico que é uma coisa que tu não estás preparado. Da mesma forma, quando a pandemia surgiu, e eu lembro-me profissionalmente e pessoalmente, foi no dia 12 de março, ou seja, faz agora 9 meses exatamente, que eu fiquei em casa. Eu tinha um evento para uma empresa, para uma imobiliária nesse dia à tarde, e a empresa de manhã liga-me, Jorge, vamos cancelar, não vai haver, porque isto está tudo, não sabe o que é que vai acontecer. E com a Nono foi mais ou menos a mesma coisa. Foi um evento que, nessa manhã, a Nono estava feliz e foi para a escola. À noite eu estou no hospital com ela e dizem-me que ela tem um cancro nos rins, um tumor bilateral em estadio 5 e com metástases nos 2 pulmões. E dizem-te 2 a 4 semanas de vida se a quimio não funcionar. Portanto, são situações que nos mudam e são situações que tu não estás à espera. Da mesma forma que esta pandemia aconteceu. Eu, provavelmente, por ter trabalhado desde muito novo, desde muito cedo, eu hoje olho e vejo que foi, de alguma forma, fui abençoado com dor, não é? Porque eu vivi muitos períodos de dor, desde viver numa família, de ter nascido numa família que tinha um relacionamento tóxico, onde eu presenciei desde muito cedo coisas que crianças não devem ver, como violência doméstica de forma física, verbal, psicológica. Tive uma mãe que era extremamente abusiva comigo, porque ela era extremamente magoada, foi extremamente magoada pela vida, e pessoas magoadas magoam pessoas. Então, ela não o fazia por ser uma pessoa má, até porque eu acredito que não há pessoas más.
mas fazia-o porque não sabia fazer melhor. E então eu ou era o filho certinho, ou era o menino bom, ou então quando eu era rebelde eu sofria as consequências disso. E eu ainda hoje sou, com 48 anos, ainda hoje continuo a ser rebelde. Portanto, sofri muitas vezes as consequências disso. E passei por situações de bullying, tive uma situação de abuso sexual com 7 anos por uma mulher mais velha. Portanto, eu tive muita dor, passei por muita dor. Adolescência com bullying, depois já jovem adulto, relacionamentos tóxicos. Portanto, vivi muita dor. E isso, numa altura, deu-me a capacidade de adaptação. Ou seja, eu, para ser sincero, eu nunca pensei muito porque é que isto me está a acontecer a mim, porque é que eu tenho que viver isto, porque é que eu tenho que passar por isto. E que hoje, olhando para trás, deu-me uma vantagem de eu ter trabalhado em mim um músculo muito grande da resiliência. E hoje em dia, nós vivemos num mundo, ou nós vivíamos num mundo até março, onde havia muita facilidade. Onde, embora houvesse pessoas que passassem por situações menos boas, por situações de sofrimento, mas o mundo, de uma forma geral, estava habituado à facilidade, não é? Nós hoje eu estou em minha casa, num estúdio que tenho aqui em casa, tu estás aí desse lado e estamos a conversar. Coisas que no tempo dos meus avós, no tempo dos teus pais, no tempo dos meus pais, era impensável, não é? Portanto, nós hoje, ainda que com algumas limitações face à pandemia, mas nós hoje temos facilidades que não tínhamos antes. E é lógico, quando tu és confrontada com uma dificuldade, como aconteceu nestes últimos meses, o ser humano não gosta de dificuldade, então ele não está habituado a lidar com a adversidade. E curiosamente o ser humano tem duas características. O ser humano tem a característica de ser aquele ser vivo que melhor se adapta à mudança, não é? E se nós olharmos à história da humanidade, não é a primeira pandemia, já vivemos 2 cenários de guerra mundial, já vivemos cenários de crise, portanto o ser humano subsistiu, resistiu, sobreviveu, superviveu a todos esses cenários, portanto eu acredito verdadeiramente que este será apenas mais um. Se vai trazer alguma consequência nos próximos anos, nas próximas décadas, se vamos ter que continuar a andar de máscara durante não sei quanto tempo, não sei. Mas aquilo que eu sei é que nós temos uma capacidade de nos adaptarmos. Mas é curioso que, da mesma forma que temos uma capacidade de nos adaptarmos, por outro lado temos uma resistência gigantesca a querer mudar. O ser humano tem uma resistência à mudança. Porquê? Mais uma vez, vem aquele cérebro reptiliano de lá de trás que está habituado e que está desenhado para garantir a sobrevivência e para nos manter na nossa zona de conforto. Então, eu quero nos manter em conforto. E é por isso que nós resistimos à mudança. Mas sem dúvida nenhuma que tempos como estes que nós estamos a viver agora, e se tu olhares para a tua vida, e se quem nos está a ver, se quem nos está a escutar agora, se olhar para a sua vida, esta pandemia e qualquer situação que já houve na sua vida de dor, trouxe sempre um convite para a mudança. E voltando à minha história, eu lembro-me quando a Nono ficou doente, eu por sorte ou por escolhas, não é? Voltando aqui à frase de Viktor Frankl, eu por escolhas, eu tinha feito a minha mudança de carreira, portanto a Nono ficou doente em 2013 e eu tinha mudado a minha carreira em 2007. Eu estava ligado à gestão, fui diretor-geral de uma empresa durante 13 anos e em 2007 eu decidi mudar a minha vida para esta área. Eu já desde 2003, que foi quando eu fiz um processo de terapia e depois mais tarde um processo de coaching, ou seja, quando eu fui lá atrás à dor que eu tinha vivido e fui trabalhar isso e fui integrar isso, porque essa dor, embora eu tenha resistido, embora ela me tenha trazido resiliência, mas deixou algumas marcas, não é? Eu era alguém instável emocionalmente, alguém muito movido. Não é que hoje a raiva não faça parte de mim, mas eu hoje utilizo a raiva a meu favor e naquela altura eu tinha explosões de temperamento, era muito agressivo em termos da minha comunicação, da forma de lidar com os outros, era aquele célebre my way or no way. Não é? E quando eu fui trabalhar isso em 2013, é quando eu passo pelo desenvolvimento pessoal, pelo coaching e depois mudo. E então quando a Nono ficou doente, eu felizmente já tinha algumas ferramentas, não é? Já tinha algumas ferramentas que me ajudaram a lidar com
numa fase inicial com a doença dela e depois mais tarde com a partida dela e com a morte dela. Mas desde o início houve uma coisa que eu lembro-me quando a Nuno foi diagnosticada, e eu lembro-me nessa noite ainda, eu ter uma conversa comigo e de eu dizer, epá, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Okay? Existe uma vida até hoje, até dia 14 de junho de 2013, e vai existir uma nova vida, independentemente de a Nuno ter conseguido superviver ou ter, como aconteceu, ter morrido. Eu sabia que as coisas não iriam ser mais as mesmas. Essa foi a primeira consciência que eu tive. E a segunda consciência foi, eu lembro-me de falar comigo e de estar em choro e de dizer, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei o que é que vai vir aí, mas aquilo que eu sei é que eu vou viver cada dia para ser melhor. Eu vou aproveitar cada dia para me tornar uma pessoa melhor, independentemente daquilo que me aconteceu. E uma das coisas que eu fiz ali, até porque eu sabia que era importante eu manter-me ativo fisicamente, porque isso iria ser bom para a minha saúde mental, foi ir para o ginásio e começar a fazer exercício físico todos os dias. Foi uma coisa que eu fiz logo a partir daí. E toda essa vivência, que foram 15 meses, houve altos e baixos, houve dias muito maus, nos dias em que eu recebia notícias que não queria receber, não é? Em que tinha havido uma situação em que o cancro tinha avançado, em que tínhamos que avançar para uma quimio mais forte, ou depois no último momento, já em julho de 2014, quando a Nuno é diagnosticada como terminal, e que aí tu tens a consciência, tu já sabias que ela podia partir, mas tens a consciência. Mas mesmo nesse momento, quando ficou claro, aquilo ainda me trouxe mais à consciência que não, eu tenho que continuar a fazer algo para eu me manter bem. Porquê? Porque tu precisas, e no meu caso, e nessa situação, tu precisas sempre de olhar para a vida de uma forma diferente. Muitos de nós vemos a morte como o contrário, como o oposto à vida, não é? E há aquela célebre frase que estar vivo é o contrário de estar morto, não é? Mas também estar vivo é o contrário de ainda não ter nascido, se nós olharmos de uma forma mais pragmática, não é? Então temos que entender que a vida é aquilo que acontece desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós partimos. E nós precisamos de assumir a responsabilidade por este momento. Seja ele como foi no caso da Nuno de 5 anos e meio, ou seja ele num caso normal de 80, 70, seja aquilo que for. E temos que entender que a vida nem sempre vai ser como nós queremos. Temos que entender que a vida vai ter os seus altos e baixos. Temos que entender que nem sempre a vida nos vai dar aquilo que nós queremos, a vida dá-nos duas coisas. Ou dá-me aquilo que eu estou a aceitar, e há pessoas que aceitam uma vida medíocre, que acreditam que não merecem mais, que não merecem ter mais amor, que não merecem ter mais sucesso, que não merecem ter mais realização. E então limitam-se, vivem num patamar de eu estou bem assim, está tudo bem, este relacionamento ok, não, este vencimento, ok, e mantêm-se ali e está tudo bem, ok, é uma escolha. Portanto, a vida dá-nos aquilo que nós aceitamos, não é aquilo que nós merecemos. E outra coisa que eu acredito é que a vida vai-te dar sempre aquilo que tu precisas para crescer. Não é aquilo para que tu precisas para sofrer, é para crescer. Existem pessoas que, mediante aquilo que vão viver e mediante a situação que estão a viver e as ferramentas e o nível de consciência que têm, elas optam por sofrer e outras que optam por crescer. Mas temos que ter claro que é sempre uma escolha. É sempre uma escolha e nós podemos fazer essa escolha diariamente. Para isso nós temos que olhar, e se nós olharmos para este momento que estamos a viver, seja neste momento, como é que vocês estão? Vocês estão em aulas presenciais, em aulas online ou metade? Eu penso que difere de universidade para universidade, no entanto, na minha universidade, aqui na Universidade de Aveiro, estamos a ter um regime de aulas online e aulas presenciais, dependendo da cadeira. Há um misto, ok? De qualquer forma, a forma como vocês viviam antes foi alterada, não é? Vocês hoje têm uma rotina que não tinham antes. Mas se nós formos a ver, é uma oportunidade. Depende do significado que eu atribuir. Okay? Então uma das coisas que eu queria... Como que olhamos para a situação. Exatamente. Há quem, por exemplo, quando eu conto a minha história, que não conhece a minha história, que não conhece a história da Nuno, que traz sempre aqui
aquela questão que vem da nossa cultura latino-católica, que é para aquelas pessoas que são crentes e que acreditam em Deus e que Deus castiga, embora hoje já menos, não é? Isso era mais no tempo dos nossos avós, mas hoje em dia, já muito pouco, mas de vez em quando ainda há aquela pessoa que me faz aquela questão: pá, Jorge, mas tu não acreditas que dá uma forma, isso foi castigo de Deus, ou foi... Porquê? Porque é o significado, não é? Aquelas pessoas atribuem um significado a algo que eu vivi como sendo um castigo, ok? Ou seja, perdi uma filha, foi um castigo, ou então atribuem o significado de, não, eu não consigo imaginar o que é que deve ter sido algo horrível, deve ter sido algo inimaginável. Mas nós, de facto, podemos olhar de uma outra forma e podemos atribuir um outro significado. Porque quantas pessoas é que tentam ter filhos, por exemplo, e não conseguem? Quantas pessoas é que já tiveram várias gravidezes, ou quantos casais é que já passaram por processos de gravidez onde perderam filhos? Quantas pessoas é que não conseguem? Eu tive o privilégio de ter a Nono durante 5 anos e meio. Okay? Não há dúvida nenhuma, é algo que nenhum pai, que nenhuma mãe deve viver, não é natural, tanto que existe uma palavra, existe um adjetivo para quando perdemos um pai, para quando perdemos uma mãe, que é ficamos órfãos. Existe uma palavra para quando perdemos marido, mulher, que é ficamos viúvos ou ficamos viúvas, mas não existe uma palavra na língua portuguesa, e acredito que não existe uma língua a nível mundial que tenha essa palavra para quando perdes um filho, não é? A palavra que há é um pai órfão ou uma mãe órfã, não é? Porque perdeste o teu filho, perdeste a tua filha. Então não é algo que seja natural. E então, a forma como tu vais viver algo que não é natural, como isto que nós estamos a viver agora, esta pandemia, também não é algo natural. Mas a forma como tu vais viver isso vai depender de 3 coisas. E de tudo aquilo que se tu olhares para a tua vida, qualquer situação menos positiva, o resultado que essa situação tem em ti vai sempre depender de qualquer coisa. E vocês que estão numa faixa etária dos 19, 20, 21, 22, 23, por aí, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas por aí, provavelmente já viveram eventos negativos na vossa vida. E provavelmente ainda vão viver muitos mais. E Deus quer, entre aspas, que assim seja, porque é sinónimo que estão vivos. E é sinónimo que é normal, não é? Porque a vida é mesmo feita disso, de altos e baixos. Mas eu queria-vos deixar aqui três passos, três dicas, três ferramentas para que vocês possam lidar, que foi ao fim e ao cabo aquelas que eu utilizei comigo também. E uma delas tem a ver com isto que eu estava a falar aqui acerca da Nono, que tem a ver com o significado. Okay? O significado que nós atribuímos a algo. Não é? Nós podemos olhar para algo que nos acontece e podemos usar aquela palavra que é muito normal, que é aconteceu a nós. Okay? Aconteceu a nós. Ou tu podes olhar e podes dizer que aconteceu para nós. Okay? Aconteceu-me a mim ou aconteceu para mim. E se nós olharmos para os eventos negativos, para as situações que nos aconteceram na vida, nesta perspectiva de aconteceu para mim e não a mim, isto vai-te dar uma capacidade de teres a tua autorresponsabilidade, que é tu, ok, isto está a acontecer, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que atitude, que pensamento, que forma é que eu posso, ou de que outra forma é que eu posso agir mediante isto que eu estou a viver agora? E isso dá-te um poder enorme, porque é o poder do significado. Porque, mais uma vez, eu posso olhar para o que eu vivi com a Nono e eu posso dizer, eu perdi a Nono, eu perdi a minha filha. Ou eu posso dizer que não, que eu durante 5 anos e meio eu tive o privilégio, eu tive a bênção de ter a minha filha comigo durante 5 anos e meio. E se eu olhar ainda de uma forma mais espiritual, onde se eu acreditar que todos nós somos um espírito, nós somos uma alma e que somos nós que escolhemos com quem vamos nascer, ou seja, quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe, se eu olhar para isso de uma forma ainda mais espiritual, como alguns autores olham, eu posso dizer que eu tive o privilégio e tive a bênção de ter sido escolhido pela Nono para viver esta jornada com ela. E a Nono inspirou tantas dezenas, tantas centenas, se calhar, de milhares de pessoas. Claramente, ela só na página do Facebook dela tinha perto de 200 mil pessoas, portanto, e pelo mundo inteiro. Ela chegou a pessoas pelo mundo inteiro. Portanto, faz-me sentir ainda mais abençoada a ter tido comigo. Então, o significado é, aconteceu para mim ou aconteceu para ti?
Então, o que eu vos convido, e a quem nos está a ouvir, é a partir de hoje, em situações negativas, em eventos negativos, olharem e terem aquela consciência, ok, isto está a acontecer para mim, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para crescer, para aprender, para mudar, para me tornar melhor, para daqui a amanhã poder ajudar os outros, para daqui a amanhã poder inspirar os outros. Então, mudar o significado. Essa é a primeira dica, a primeira chave, o primeiro passo. O segundo passo é nós pormos em causa aquilo que estamos a acreditar, ou seja, as nossas crenças, aquilo que são as nossas convicções. E muitas vezes nós acreditamos em coisas que nos limitam. Aquilo que tu acreditas vai determinar aquilo que tu sentes. Aquilo que tu sentes vai condicionar as tuas ações. As tuas ações vão condicionar os teus resultados e os teus resultados, em última instância, vão condicionar a tua vida. Então, nós devemos ter, por exemplo, há muitas pessoas que acreditam que não são boas o suficiente. Há pessoas que acreditam que não têm a capacidade de fazer melhor. Há pessoas que podem acreditar que não merecem ter uma vida melhor, que não merecem, que não são dignos de algo. Então, tu precisas de pôr em causa, precisas de duvidar daquilo que tu acreditas e começar a acreditar naquilo que tu duvidas. Principalmente até porque, e na vossa geração, vocês hoje vivem numa geração e vivem num mundo em que nunca houve tanta possibilidade, nunca houve tanta facilidade, nunca houve tantos meios. Mais uma vez, nós estamos a falar aqui, estamos a fazer algo que, quando eu tinha a tua idade, era impensável. Sim. Não é? Estamos a ter hoje em dia acesso a informação que eu, com a tua idade, já havia internet, mas não com a dimensão que temos hoje. Sim, nós hoje em dia, tal como você tinha dito, somos bombardeados com informação, seja ela positiva ou negativa. Estávamos a falar do excesso de informação que nós temos neste momento, não é? E que, mais uma vez, leva-nos lá atrás e ao início da nossa conversa, aquele cérebro e que faz disparar aqui todos estes alertas. Mas, por outro lado, é uma facilidade, não é? Nós hoje em dia temos muitas pessoas que perguntam, mas como é que eu consigo isto? Como é que eu posso ser mais feliz? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso... Se nós formos ao Google, e eu digo sempre, vão ao Google, não é? O Google tem os comos todos. O Google só não tem uma coisa, que é o fazer. Depois entra a parte que é a responsabilidade de cada um de nós. Não podemos ter a vida assim tão facilitada. Exatamente. Alguma coisa tem que vir da nossa parte. E nós hoje, a sociedade traz-te, isto porque estávamos a falar de crenças, traz-te esta facilidade, mas ao mesmo tempo traz-te uma outra dificuldade que é, como nós temos acesso a tanta informação, há uma coisa que a nossa mente também está sempre a fazer, que é comparar. Não é? Ela vai comparar onde é que eu estou com aquela pessoa está a ter mais resultado que eu, aquela pessoa está a ter mais sucesso que eu, aquela pessoa agora, olha, está num restaurante que eu não estou, está a fazer isto, e tu tens a tendência a comparar-te, e isto leva-te para, se tu já tens alguma crença sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre autoconfiança, vai-te levar para baixo. Okay? Então é aí que eu digo que é necessário que nós tenhamos em conta aquilo que são as nossas crenças, no sentido de quê? De duvidar daquilo que tu acreditas e acreditar naquilo que tu duvidas. Principalmente, e vocês que estão, mais uma vez, no meio de... estão neste momento no olho do furacão, estão na faculdade e, eventualmente, aquela questão que passa é, ok, está a ficar mal, quando eu terminar o meu curso, como é que vai ser? Não é? Como é que o meu futuro vai ser? Não é? E então... E isto começa a pôr em dúvida uma série de coisas. Então, há duas coisas aqui que eu convido que vocês façam. Primeiro, não acreditem nas vossas dúvidas. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou ter futuro? Será que isto vai... Acreditem naquilo que vocês duvidam, que é criar a tal visão. Não, isto vai ficar bem, isto vai passar. Não, eu vou ter... eu vou conseguir, eu vou alcançar, ou seja, acreditar naquilo que cria dúvidas, ok? Então, nós precisamos de estar sempre conscientes daquilo que são as nossas crenças, daquilo que são as nossas convicções. E o último passo, a última dica para nós lidarmos com tudo isto e com todo este ruído que está a acontecer... Mas só uma pequena parte. Sim. Estava a falar que devemos acreditar naquilo que cria as nossas dúvidas, mas de certa forma isso não nos fará... se essas crenças não chegarem a acontecer, não nos deixará mais frustrados porque não aconteceu e trará algo negativo para nós? Excelente questão. Sim e não. Pois, é assim. Depende depois da perspectiva com que vemos essa frustração.
Exatamente. Por exemplo, vamos supor que tu acreditas que irias amanhã conseguir fazer algo e tu não consegues, porque não foi possível, não é? Porque não foi possível, ou seja, um exemplo prático, vamos supor que tu amanhã vais ter uma prova física, vais fazer, sei lá, uma maratona e estás super treinada, és a melhor, o teu escalão e estás convencida, acreditas verdadeiramente que vais ganhar. E chegas à prova e houve alguém melhor que tu que ganhou. É lógico que isso vai-te criar frustração, vai-te criar desilusão, eventualmente até pode criar raiva, uma série de emoções negativas, ou ditas como negativas. Agora, como tu disseste e muito bem, a frustração pode ser uma coisa boa, se tu souberes usar para ti. A frustração, e só muito levemente, todas as emoções têm um sinal para ação. Não existem emoções positivas nem emoções negativas. Okay? Eu falo muito disto. Não existem emoções positivas nem existem emoções negativas. A emoção traz um sinal para a ação. A emoção de frustração é um sinal para tu mudares a estratégia. Por exemplo, tu sentes-te frustrada por algo, então é o teu sistema emocional que está-te a dizer, olha, a estratégia que estás a usar, aquilo que estás a fazer não está a resultar, faz de forma diferente. Sentes-te desiludida porque não atingiste o objetivo. A frustração tem a ver com estratégia, desilusão tem a ver com objetivo. Então sentes-te desiludida porque não atingiste o objetivo. Ótimo. Então, o que é que tu podes fazer? Reformular aquele objetivo, ajustar aquele objetivo, ou eventualmente até chegar à conclusão, olha, este objetivo já não é tão importante. Até porquê? Porque muitas vezes, eu lembro-me, há uns anos atrás, eu tinha a vontade de comprar um carro específico. Okay? E lembro-me, naquela altura, de ter feito um plano, e era um carro que tinha um valor significativo. Eu lembro-me de ter feito um plano e como é que eu ia comprar o carro. E eu lembro-me que quando eu fiz esse plano, eu não tinha nem o dinheiro para o carro, nem sabia certo se tudo aquilo ia funcionar. Ou seja, se eu quisesse comprar o carro, naquele momento eu não tinha qualquer hipótese. Eu disse, não, eu vou fazer isto vai gerar isto, poupo isto, invisto assim, faço... E pus um plano. E passado um ano, aliás, até foi um pouco mais, passado um ano e meio, que tinha sido a data que eu tinha delimitado para comprar o carro, eu tinha conseguido a quantia para comprar o carro, e era uma quantia ainda considerável, e eu disse, eu não vou comprar o carro. Não vou comprar o carro. E havia muita malta, porque eu tinha dito, quando chegar aquele mês, digam-me e venham-me cobrar se eu comprei o carro ou não, porque... E eu, então, o carro disse, não vou comprar. Ele, ei, não vais comprar, até porque não conseguiste. Não, eu disse, não, eu consegui. Olha, e está aqui, até diz, olha, está aqui, estás a ver? Está aqui a prova. Só que neste momento não faz sentido para mim investir este número num carro. Faz mais sentido investir este número na minha carreira, na minha empresa. Porquê? Porque muitas vezes nós ficamos agarrados a um objetivo apenas porque nos comprometemos, ou apenas porque, não, eu não posso, porque se eu não atingir é porque eu falhei. No meu caso eu atingi, mas o importante foi que o objetivo, aquele objetivo que eu tinha, fez-me tornar numa pessoa que eu não era. Ou seja, eu durante aqueles meses, durante aquele ano e meio, eu estive mais focado, eu estive direcionado, tudo aquilo que eu fazia era com uma direção, era com uma intenção. Só que eu cheguei àquele momento depois e disse, olha, já não faz sentido. Okay? Já não faz sentido para mim. Então, muitas vezes, e como tu disseste, sim, acreditar que vamos conseguir, acreditar que é possível. Se lá chegar não for possível, está tudo bem. Porque é tão normal ter sido possível como não ter sido possível. É tão normal eu ter dado tudo aquilo que estava ao meu alcance e eu não ter conseguido, como se calhar eu até podia ter dado um pouco mais e não consegui. E está tudo bem. Nós, na nossa cabeça, é que temos uma mente muito... É isto ou já não é? Não, está tudo bem. Está tudo bem. E, de isso, certa por exemplo... forma, não exploramos outras oportunidades, outras vertentes daquilo que estamos a vivenciar no momento ou que poderemos vivenciar mais tarde. Exatamente. Porque lá está, eu fiz esta questão e fui direto ao ponto da frustração, mas depois apercebi-me, sim, esta frustração pode ser canalizada para algo positivo. Exatamente. E quantas vezes, se calhar já te aconteceu na tua vida e na minha dezenas de vezes, situações negativas que me frustraram, que me desiludiram, e eu hoje olho e digo, olha, mas foi aquela situação que fez com que eu tomasse esta direção, e eu ao ter tomado esta direção fez com que eu fizesse isto, e hoje eu cheguei aqui por aquilo. Voltando, lá está, à questão das decisões são aquilo que nós somos hoje, são o que nos fazem quem somos. Exatamente. E isso leva-nos ao último passo,
E o último passo é esse mesmo, ou seja, nós falámos aqui já do significado, eu atribuir um significado positivo, aconteceu para mim, das convicções, das crenças, de nós decidirmos aquilo que estamos a acreditar e eliminarmos da nossa cabeça aquilo que são crenças que nos limitam, acreditar em algo positivo. E por último, tem a ver com isso, tem a ver com as decisões, tem a ver com a capacidade de nós decidirmos, ok? E como tu disseste agora, e muito bem, às vezes quando nós decidimos, nós marcamos a nossa vida. Por exemplo, eu olho, hoje estou aqui contigo, não é? Nós dizemos assim, ok, eu estou aqui porque tu eventualmente cruzaste comigo, ou eventualmente alguém viu um post meu, uma palestra, ou o meu livro, ou alguém falou, e eu começo assim, ok, mas eu estou aqui, e eu começo a andar para trás, e começo a ver, porque é que eu cheguei até aqui? O que é que fez com que eu chegasse aqui? E há várias decisões. Há várias decisões que eu fui tomando. Isso aplica-se, por exemplo, a nós estudantes que optamos, por exemplo, no meu caso, há 2 anos, optei por um certo curso, foi um percurso que eu imaginei para mim que vai, de certa forma, mudar o resto da minha vida. Exatamente, e às vezes, por exemplo, eu não sei se tu namoras, se não, mas, por exemplo, o facto de a pessoa com quem tu estás, ou se calhar conheceste-a num dia em que tu decidiste ir jantar àquele sítio, e ela estava lá e tu viste. Se tu tens aquele dia decidido a ficar em casa ou a ir a outro restaurante, já não conhecias aquela pessoa. Sim. E sabes lá se é essa pessoa com quem tu vais casar e ter filhos, então tu às vezes nós fazemos algo grandioso e olhamos para trás e dizemos, não, aquilo foi aquela decisão que eu tomei de ir àquele sítio levou que eu conhecesse aquela pessoa, que acontecesse isto, que eu criasse a empresa, que eu... eu hoje cheguei aqui porque houve um dia que eu decidi. O ir àquele sítio naquele dia não era nada, mas um dia mais tarde já é tudo. Exatamente. E temos que acreditar, não só olhar para o momento que estamos a viver hoje, mas acreditar, lá está, acreditar que vai ficar melhor, acreditar que vai haver um dia em que eu vou olhar para estes momentos menos bons e eu sei, infelizmente, que há pessoas hoje em dia a viverem dificuldades económicas, dificuldades de relacionamento. Por exemplo, isto trouxe, eu outro dia lia que a taxa de separação e de divórcios aumentou tremendamente. Porquê? Porque as pessoas estão mais tempo juntas. Então, se já se davam mal quando estavam meia dúzia de horas, agora 24 horas, pior. A decisão mais fácil. Só que a decisão mais fácil tem uma consequência, que é termos uma vida difícil. São as decisões difíceis que no momento são difíceis, mas que mais à frente nos fazem ter uma vida fácil. Então aquilo que eu vos convido, e aqui em jeito de encerramento, e depois vou-te deixar aqui, caso tu queiras fazer alguma questão mais específica, em jeito de encerramento, aquilo que eu vos convido é, vocês estão a viver uma época que a humanidade nunca viveu, que é uma época sem dúvida nenhuma difícil, mas olhem para esta época também como uma oportunidade, e se nós formos a ver as grandes fortunas, Steve Jobs, não é? O Steve Jobs reinventa-se, a Apple surge num momento da crise, não é? Portanto, nas crises existem sempre oportunidades. Foquem-se na oportunidade, escolham os significados que vos servem, escolham acreditar e tomem consciência das decisões que vocês fazem diariamente. E acima de tudo, no momento pode parecer que não está, mas está sempre. Isso foi uma aprendizagem que eu tive com a Nono, ela dizia isso muitas vezes: está tudo bem, papi, está tudo bem. Portanto, acreditem que de facto está tudo bem, embora possa parecer que não está, e que um dia as coisas agora, embora estejam menos bem, mas um dia vão ficar bem. E acima de tudo sejam felizes, vocês ainda são muito novos, não vale a pena estarem a abrir mão da vossa felicidade.